pessoal, tudo bom? Então, seguindo a nossa cronologia, desta vez, em quarto lugar, nós temos A Dança da Morte, do Stephen King. Aqui a capinha para vocês verem. Essa capa também é da Suma de Letras, tá, gente? É uma versão deles bem bacana. E essa é a versão completa. Eu falo depois sobre isso. Então, sobre A Dança da Morte. O primeiro calhamaço de Stephen King. E meus amigos, quando eu digo calhamaço, pensa num calhamaço. Esse livro é fácil, gente. Tem mais de 1000 páginas. Fácil, fácil, fácil. Na nossa ordem cronológica, Dança da Morte foi lançada em 1978 e é um dos romances mais densos de Stephen King até o momento. Cara, a premissa desse livro ela é muito simples e aparentemente muito besta, tá? Mas é genial todo o desenvolvimento dele. A ideia central é nada mais do que um acidente numa base do exército com um vírus da gripe modificado. Um vírus da gripe mortalmente modificado. E é no meio dessa dança pandemônica gripal que a gente começa a ver uma espécie de batalha entre o bem e o mal. Como assim? Depois desse acidente na base aérea, algumas pessoas acabaram se mostrando imunes a essa supergripe, que também é conhecida como Capitão Viajante. Essas pessoas imunes acabam, querendo ou não, se juntando. Nessa parada inteira, a gente tem, no Nebraska, uma gentil senhora, e ela acaba sendo um raio, um farol, que reúne os nossos mocinhos. Sim, nós temos alguns mocinhos nessa história. Se a gente tem um lado do bem, meus amigos, a gente tem um lado do mal. E é aí que a gente começa a conhecer os malvados da história. Recapitulando isso aí tudo. A ideia central é um vírus pandêmico que mata, quase a população mundial inteira, exceto essas pessoas que são imunes, e começa, então, a famosa batalha do bem contra o mal. Existem várias cenas de reviravolta, existem várias pessoas a se conhecer, é muita gente para citar, então, vou repetir de novo, né, gente? Pega o calhamaço e começa a ler que vocês vão gostar. Então, falando sobre a escrita, né? Bom, de cara, é um livro muito grande, é um livro muito denso. Então, o Stephen King começou já com a clássica divisão em partes, né? A Dança da Morte é dividida em 3 grandes partes, né? Nós temos a parte 1, Capitão Viajante, que ela pega em torno de junho, julho, que foi quando começou todo o pandemônio. Nós temos a parte Na Fronteira, que é basicamente quando está todo mundo se juntando. Pega meados de agosto e setembro. E nós temos a terceira parte, que é a resistência. Cada uma dessas partes são divididas, obviamente, em várias visões, tendo em vista que, como eu já falei para vocês, temos muitos personagens. Então, cada um deles conta a sua experiência de como entrou em contato com a gripe, como percebeu que era imune e como resolveu sair do lugar onde estava e ir para um ponto comum, que é onde eles vão encontrando um ao outro e todo mundo acaba terminando na cidade de Boulder, que é onde todo mundo consegue se reunir e montar a resistência. Nós passamos por várias cidades, são várias visões. Então, novamente, ele se utilizou da técnica de pontos de vista. Eu reluto em chamar de ponto de vista, mas talvez eu esteja muito enganada a respeito disso. Talvez seja realmente igual a um ponto de vista. Mas é que, para mim, ponto de vista é quando o personagem em si narra o que está acontecendo. E não é bem o que o Stephen King faz dessas divisões, né? Ele se atém àquilo que aquele personagem está vivendo e, óbvio, que aquele personagem é alheio ao que os outros estão fazendo. Ele vai desenrolando como cada um encontrou o seu destino no final. Eu achei bem curioso como o Stephen King descreve
como a sociedade viraria. E eu vou ser bem honesta, eu acho que se tivéssemos uma pandemia do nível dessa super gripe, eu não duvido que ia acontecer exatamente como ele descreveu. Metade das pessoas pilhando tudo e a outra metade apenas tentando sobreviver, né? Até que as pessoas se tocassem de ir para um lugar só e todo mundo tentar trabalhar em equipe. Mas eu achei que assim, para mim, que já sou acostumada com a leitura, talvez não tenha impactado tanto, mas se é um leitor iniciante e quer começar com Stephen King, esse livro é um pouco denso demais. Mas nada impede, e aliás eu encorajo, se quiser tentar, né? Mas agora, galera, vamos para algumas curiosidades, aquilo que eu consegui juntar que eu achei interessante dizer para vocês. Obviamente, a essa altura, o Stephen King está meio traumatizado com as adaptações de seus livros. Foram poucos livros, mas ele já está traumatizado. Ele não confia em muita gente para poder entregar um trabalho desse nível, A Dança da Morte. E ele pede ajuda ao colega, George Romero. Discussão vai, discussão vem e acaba que no final das contas a Warner cai fora e o filme não é produzido. O que acontece é que depois a ABC, uma emissora norte-americana, propõe para ele, não, nós vamos fazer essa série. Então ele reescreve tudo, faz uma minissérie que foi ao ar em 1994. E tem um monte de ator famoso, inclusive o Gary Sinise, para quem não sabe, é o mesmo ator do CSI Nova York. A realidade é que até hoje ainda sendo discutido como é que vai ser feito esse filme. A última proposta que existe é fazer uma trilogia, mas ainda não está definido quem é que vai dirigir e como é que está andando isso daí. Uma outra coisa que eu achei bem curiosa é que, de acordo com o Stephen King, ele queria escrever uma coisa épica como O Senhor dos Anéis. E ele ficou se perguntando, cara, como é que eu vou fazer isso? Então, lendo um livro aqui, lendo um livro ali, mais precisamente lendo um artigo, porque, salvo engano, teve um caso severo de gripe em uma cidade nos Estados Unidos na época, começou a surgir a ideia, borbulhar a ideia e veio à tona A Dança da Morte. O sonho dele de fazer disso um Senhor dos Anéis foi bravo e foi alto demais. De acordo com ele, ele quis trazer o contexto do Senhor dos Anéis para o mundo mais atual e o mundo contemporâneo, na sua própria América, por assim dizer. Pessoalmente, King não deu, não. Uma outra curiosidade que me veio para falar é sobre a edição. Vocês lembram que ali no início do vídeo eu falei que eu tinha lido a versão completa, não é? O que acontece? Cronologicamente falando, A Dança da Morte foi lançado pela primeira vez em 1978. Né? E, como era um livro muito grande, a editora pegou e disse para o Stephen King, colega, assim, ó, vai ficar muito caro fazer esse livro, né? Essa Bíblia. Então, assim, o pessoal não vai querer comprar, né? Vai ficar caro para o pessoal poder comprar. Então, né? Tu tem duas escolhas. Ou tu pega o manuscrito, poda ele um pouquinho, tira algumas páginas para ficar mais leve para o pessoal ver. Ou tu entrega pra gente e a gente vai fazer o corte. E ele não, pode deixar. Ele pegou o manuscrito dele, cortou, adaptou, tirou um monte de coisa. Então, em 78, o livro tinha aproximadamente menos 400 páginas. Então, assim, a versão que eu li deve ter umas 1.500 páginas, assim, fácil. Como ele foi lançado de novo em 1990, a chamada versão definitiva e sem cortes de A Dança da Morte, o Stephen King acabou tendo que adaptar um pouquinho, né? Então ele pegou o tempo, que na primeira versão era os anos 80, e ele passou para os anos 90. Várias referências que ele usou no primeiro livro, que era dos anos 80, ele também atualizou e pôs referências com os anos 90. Sobre A Dança da Morte e essa pandemia gripal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, por favor,
Comentem aqui embaixo, vocês estão livres para a gente conversar, quem leu, quem não leu, sobre o que vocês realmente acharam de Dexter ou A Dança da Morte. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, fica para a próxima, capitão!